Olá pessoal, então vamos iniciar o nosso estudo dos gases. Antes da gente começar a resolução de questões, vamos aqui uma pequena introdução para quem está iniciando os estudos dos gases. Os gases são substâncias que apresentam forma e volume variável, e isso só ocorre porque há um grande espaço entre suas partículas e facilmente pode ser modificado de acordo com as variáveis de estado. As variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. A pressão é a ação de uma força sobre uma área. No Sistema Internacional de Unidades, a pressão vai ser medida em Pascal, e nós temos que saber quais são as unidades que se correlacionam. No Brasil, nós utilizamos mais a unidade de atmosfera, que nós chamamos de ATM. E lembre-se, um ATM sempre corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de dizer 760 torr. Um ATM também equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? Então lembre, pressão é a ação de uma força sobre uma área, e a pressão de um gás é o resultado da agitação das partículas, o choque das partículas do gás com as paredes do recipiente que o contém. Com relação ao volume, o volume de um modo geral, nós dizemos que ele é o espaço ocupado por determinada quantidade de matéria, mas para os gases, o volume de um gás corresponde ao volume do recipiente. No Sistema Internacional de Unidades, o volume vai ser medido em metros cúbicos. E nós sabemos que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros e que 1 litro corresponde a 1.000 ml. E que 1 mililitro, ou ml, como a gente costuma dizer, equivale a 1 centímetro cúbico. Com relação à temperatura, a temperatura vai medir o grau de agitação das partículas. Quanto maior for a temperatura, maior a agitação dessas partículas, maior energia elas irão ter, E a temperatura de um gás ela é medida em Kelvin, escala absoluta. E para transformarmos a nossa temperatura de Celsius em Kelvin, basta somarmos aí 273. De acordo com o comportamento do gás, de acordo com a alteração nessas variáveis de estado, nós iremos conhecer o estado de um gás. E o estado de um gás pode ser modificado de acordo com as transformações, de acordo com as alterações nessas variáveis. É o que nós chamamos de transformações gasosas. Agora, antes de falarmos das transformações gasosas, lembre-se das características dos gases. Todo gás tem massa, todo gás tende a ocupar todo o volume do recipiente onde ele está contido, todo gás tem densidade bem inferior a sólidos e líquidos, todo gás apresenta grande difusibilidade, ou seja, capacidade de misturar-se perfeitamente um com o outro. E lembre-se que no ensino médio nós iremos estudar os gases ideais. É o que nós chamamos de teoria cinética dos gases, que na realidade é um modelo simplificado para explicar de modo geral o comportamento de um gás. E para que nós estudarmos essas transformações gasosas, essa teoria cinética dos gases, nós temos que saber que temos transformações chamadas de isotérmicas, que pode ser chamada de transformação isotérmica ou lei de Boyle. E na transformação isotérmica, iso significa, o prefixo iso significa igual, térmica temperatura. Então quer dizer que a temperatura do gás será igual, será uma constante. Se a temperatura do gás será constante, então nós vamos ter apenas alterações de pressão e de volume. Além da transformação isotérmica, vamos ter transformações isobáricas, ou seja, algo que nós chamamos de primeira lei de Charles. E nesse caso, vamos ter iso igual, bárica vem de pressão, então vamos ter pressões iguais. E se a pressão dos gases está igual, o que vai modificar nele será o volume em função da temperatura. E quanto maior for a temperatura exercida sobre uma massa gasosa, maior será o volume dessa massa gasosa se essa pressão se mantiver constante. Por último, nós vamos ter transformações isocóricas, que podem ser chamadas de isocóricas, isométricas ou isovolumétricas, que significa dizer para você que o volume será constante. E se o volume de um gás será constante, quer dizer que quanto maior for a temperatura exercida nessa massa gasosa, maior será a pressão dela. Então, de um modo geral, nós podemos utilizar as três variáveis no que nós chamamos de equação geral dos gases. E na equação geral dos gases, nós vemos que a pressão e a temperatura elas são diretamente proporcionais, assim como o volume e temperatura também são diretamente proporcionais. Quer dizer que se eu aumento a temperatura de um gás, eu aumento a sua pressão.
Se eu aumento a temperatura de um gás, eu aumento o seu volume. Agora, pressão e volume são inversamente proporcionais. Quer dizer que quanto maior for a pressão exercida sobre uma massa gasosa, menor será o volume ocupado por essa massa gasosa. Então, aí você tem a sua equação geral. Quando você tiver uma transformação isotérmica, basta você pegar a equação geral e retirar a temperatura, porque isotérmica será a temperatura constante. Então, tira a temperatura da fórmula, que na transformação isotérmica vai ficar P1V1, P2V2. Quando você tiver uma transformação isobárica, pegue a sua equação geral e retire da fórmula a pressão, porque isobárica quer dizer que a pressão do início será igual à pressão final. Então, numa transformação isobárica, sua fórmula será volume 1 sobre temperatura 1, volume 2 sobre temperatura 2. Nas transformações isocóricas ou isométricas ou volumétricas, quer dizer que o volume será igual. Então, basta você vir na sua equação geral e retirar o volume da fórmula. E vai ficar com P1 sobre T1 e P2 sobre T2. Tá ok? Então, lembre-se que no ensino médio nós estudamos apenas os gases ideais. É a teoria cinética dos gases, que é um modelo para explicar o comportamento dos gases, certo? E assim consideramos que o gás sempre será formado por partículas minúsculas que se movimentam velozmente de modo livre e desordenado. É o que chamamos de agitação térmica. O volume do gás sempre será igual ao volume do recipiente que o contém. E a pressão que o gás exerce é o resultado da colisão das partículas com as paredes do recipiente. E essas colisões ocorrem sem variação de energia cinética. A temperatura é diretamente proporcional à energia cinética, a qual depende da massa. Já a temperatura é independente da massa do gás. Esse modelo de gás ideal só se aproxima de um gás real quando nós tivermos baixas pressões e altas temperaturas, ou seja, dessa forma iremos possibilitar uma grande distância entre as partículas e assim não haverá interações intermoleculares. Se nós considerarmos essas características, nós iremos trabalhar com o que chamamos de teoria cinética dos gases. E quais são as formas que iremos utilizar? Iremos utilizar a equação geral, lembrando que na transformação isotérmica retira a temperatura da fórmula, na transformação isobárica mantém a temperatura, mas retira a pressão, fica V1 sobre T1, V2 sobre T2. E na transformação isocórica nós iremos retirar o volume, vai ficar P1 sobre T1 e P2 sobre T2. E se nós considerarmos que todos os gases, quando eles estiverem na condição normal de temperatura e pressão, podemos chegar a uma outra equação que nós chamamos de equação de Clapeyron. E na equação de Clapeyron, pressão vezes volume será igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. E vamos iniciar com nosso primeiro exemplo. 20 litros de gás hidrogênio foram medidos a 27 graus e 700 milímetros de pressão. Qual será o novo volume do gás a 87 graus e 600 milímetros de mercúrio de pressão? Primeira coisa a se fazer para a resolução de qualquer questão é você saber ler a sua questão e interpretá-la tirando os dados. Então eu vou fazer aqui detalhadamente, passo a passo. É lógico que você não precisa fazer assim, você pode fazer direto, mas para quem está iniciando vai ajudar bastante se você souber retirar os dados corretamente. Então nós temos 20 litros, 20 litros será o seu volume inicial. Esses 20 litros é do gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio foi medido a 27 graus Celsius. E nós temos que transformar em Kelvin, basta adicionar aí 273, que nós teremos 300 Kelvin. E 700 milímetros de mercúrio de pressão. Qual será o novo volume, né? Quem vai ser o V2? A 87 graus, sua nova temperatura, e não esqueça de transformá-la em Kelvin somando 273 e 600 milímetros de pressão, ok? Tirou os dados da sua questão, se você já retirou os dados, basta agora colocar a sua fórmula, sua equação geral, que era P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. E agora basta você substituir aqui na sua fórmula pelos valores correspondentes a cada um. Quem é a pressão inicial? Pressão inicial, 700 milímetros de mercúrio vezes o volume inicial, que foi 20. E dividido por 300 Kelvin. Do outro lado, quem vai ser P2? P2 600 milímetros
V2 é o que nós estamos tentando encontrar e a temperatura 2, 360. Igualdade de frações, como é que você resolve? Então é só você resolver como, né, a igualdade de frações, você multiplica os meios pelos extremos. Então você terá 300 vezes 600 vezes V2 e você terá 700 vezes 20 vezes 360. Quando você observa aqui, né, se você quiser, você pode cortar os zeros aí para simplificar. Tem 4 zeros de um lado, 4 do outro, cancela. Que você vai ficar apenas com 504 e o 18 que estava multiplicando V2 vai passar para o outro lado da equação dividindo. Basta você efetuar a divisão. 504 dividido por 18 que você vai encontrar o seu volume que corresponde a 28 litros. Vamos para a próxima questão. Então, sua próxima questão agora, número 11. Uma certa massa gasosa ocupa 0,02 metros cúbicos. Então, aí você já tem o seu volume inicial, 0,02 metros cúbicos. E exerce uma pressão de 100 kPa, né? Já está dizendo pressão. A 27 graus, se é grau Celsius, lembre de fazer a transformação da sua temperatura, somando 273 para que ela passe a ser Kelvin. Se a pressão aumenta para 200 kPa e a temperatura para 627 graus, o volume será. Então, nós vamos procurar um novo volume para a sua nova pressão de 200 kPa e para a sua nova temperatura de 627 graus Celsius. E lembre de somar 273 para transformar em Kelvin. Vamos à nossa equação geral e basta substituirmos aqui na fórmula, né, pelos valores que nós temos na sua questão. Quando você substituir, então você vai ter a sua pressão inicial de 100 kPa vezes o seu volume inicial de 0,2 metros dividido pela sua temperatura inicial. Vamos ter do outro lado sua pressão 2 vezes volume 2 dividido pela temperatura 2. Igualdade de frações, lembre-se, sempre multiplica-se os meios pelos extremos. Então você vai ter 300 vezes 200 vezes V2 e você vai ter 100 vezes 0,02 vezes 900. Lembre-se que quem está multiplicando sempre vai passar para o outro lado da equação dividindo. Então, o seu volume vai ser 18 dividido por 600, que corresponde a 0,03 metros cúbicos. Então, sua alternativa correta aqui na sua questão, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Questão número 12. Você brincou de encher com ar um balão na beira da praia. Aqui já vem o início da tua questão. Beira da praia. Beira da praia quer dizer nível do mar. E ao nível do mar, a pressão padrão é a pressão de 1 atm. Você encheu esse balão até 1 litro. É o teu volume inicial. Se você estava na beira da praia, sua pressão inicial, pressão ao nível do mar, 1 atm. Certo? E o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros. 900 metros. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, porque existe uma menor quantidade de ar. Quanto mais alto você estiver, né, maior a altitude, menor a quantidade de ar, menor a pressão atmosférica. Já se você, né, fizer o inverso, mergulhar, quanto maior for a profundidade, maior a pressão sobre o corpo, porque além de ter a quantidade de ar sobre o corpo, ainda terá a faixa de água sobre o corpo, uma grande quantidade de água pressionando o teu corpo. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em 1 atm, certo? Então, vamos voltando para a nossa questão. Então, você estava na beira da praia quer dizer nível do mar quer dizer pressão 1 atm, que é a pressão padrão, certo? 1 atmosfera. Você tinha um volume de 1 litro, subiu uma encosta de 900 metros de altitude, onde a pressão atmosférica é 10% menor que a pressão ao nível do mar. Se ela é 10% menor, né? 10% menor, considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma. Se a temperatura na praia e na encosta é a mesma, quer dizer que a temperatura 1 será igual à temperatura 2. Então, você não vai utilizar a temperatura na sua resolução da questão. Qual será, né, o volume de ar no balão em litros após a subida? Lembre-se que a sua pressão 2, qual será o novo volume, quem será V2,
para a sua nova pressão, que é 10% menor. Lembre-se que 10% significa, né? Se é 10% menor, tem que ser 10% dele menos ele. E 10% é 0,1. 0,1 da pressão inicial. E a pressão inicial era 1. E se você vai diminuir, subtrair, logo sua pressão número 2 corresponde a 0,9. Aqui, né, eu quero que você, vamos ver se você está entendendo a questão. Se é 10% menor de P1, quanto era P1? Era 1. Agora, se fosse 10% menor de 2 atm, se fosse 10% menor de 2 atm, 10% continuaria sendo 0,1. Só que agora eu iria multiplicar 0,1 vezes 2, que iria te dar 0,2. E se essa pressão inicial fosse 2, né? Então você teria aí 1,8. Será que você entendeu o raciocínio? O que é que eu estou te dizendo? Né? Deixa eu pegar aqui uma caneta e tentar te ajudar, certo? Se você tivesse, por exemplo, se você tivesse uma pressão inicial de 3 atm e eu fosse descontar 10% menor, então seria 10% continuaria sendo 0,1, só que 0,1 vezes 3, que te daria 0,3. 0,3 menos o 3, que te daria 2,7 atm. Sempre que eu falar de porcentagem, eu estou falando que é esse número dividido por 100. Então, 10% é 10 dividido por 100, que é 0,1, mas se fosse 20%, seria 0,2. 30%, 0,3. E basta você multiplicar pelo valor inicial e depois subtrair desse valor inicial. Tá ok? Então, entendeu por que ficou 0,9 atm? Só ficou 0,9 atm porque é 10% menor que a pressão ao nível do mar. Como a pressão ao nível do mar era 1, quanto é 10% de 1 é 0,1. Só que 0,1 menor, então 0,1 menos ele. Por isso que é 0,9, certo? Vamos para a nossa fórmula então. Lembre-se que agora eu não preciso colocar a temperatura na equação, na resposta, porque a temperatura do início é igual à temperatura final, certo? A temperatura se manteve constante. Aqui nós vamos ter uma transformação isotérmica e basta substituir agora, né, os valores pelos dados da equação. Então, quem é a pressão 1 corresponde a 1 atm, o volume 1 corresponde a 1 litro, P2 corresponde a 0,9 e V2 é o que eu quero. Quem está multiplicando sempre vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, o nosso volume corresponde a 1,11 litros. Sua alternativa correta, letra D. Vamos para a próxima questão, questão de número 15. Reduza as condições. Reduza quer dizer que você ainda não tem, quer dizer que as condições normais de pressão e temperatura serão a tua condição final. Reduz as condições normais de temperatura e pressão, 38 litros. Então, 38 litros vai ser o seu volume inicial. 38 litros de cloro que foram medidos a 127 graus, sua temperatura inicial. Lembre que toda temperatura tem que ser transformada em Kelvin somando 273, certo? A pressão de 720 milímetros de mercúrio. Ok? Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Né? As condições normais de temperatura e pressão, a sua temperatura normal é de 0 Celsius, transformando em Kelvin, 273 Kelvin. A sua pressão normal é de 1 atm. Você pode deixar 1 atm, 1 atmosfera, ou você pode dizer que será 760 milímetros de mercúrio, para deixar as duas unidades aqui em milímetro. Eu prefiro transformar em atmosfera porque vai dar um valor bem menor, né? Então, se a pressão 2 está em atm, eu vou transformar a pressão 1 em atm. Como 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, basta dividir 720 por 760, que você vai obter uma pressão que equivale a 0,95 atm. Tá ok? Então, vamos para a nossa equação geral. E aqui na sua equação geral, lembre-se, eu vou reduzir as condições normais. Então, se eu vou reduzir as condições normais, eles serão o meu ponto 2, né? Serão aqui o final da minha equação. Minha pressão inicial corresponde a 0,95 atm, o meu volume inicial 38 litros e a temperatura inicial de 400 Kelvin, certo? A sua pressão 2, a pressão 2 foi 1 atm, V2 é quem eu quero e a temperatura 2. Igualdade de frações, você multiplica os meios pelos extremos, então vai ficar 400 vezes 1 e 400 vezes V2. Vai ficar 0,95 vezes 38 vezes 273.
E quem está multiplicando o valor de V vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, você vai ter 9.855,3 dividido por 400, que corresponde a um volume de 24,64 litros. Né? Essa é a resposta da sua questão. Ok? Próxima questão, questão de número 17. Observe o gráfico a seguir. Nele estão mostradas as transformações sofridas por um gás ideal. Quais são as transformações que um gás ideal pode sofrer? Nós vimos que são 3 tipos de transformações. Transformações isotérmicas, isobáricas e isocóricas. Então, ele quer que você analise o gráfico. Neles estão mostradas as transformações sofridas por um gás ideal quando se varia temperatura, pressão e volume. Então, basta você analisar o que é que está acontecendo no seu gráfico. De 1 a 2. O que é que acontece de 1 a 2? De 1, a pressão no ponto 1, você tem P1 e você tem V1. No ponto 2, você tem P3 e V2. Então, quer dizer que de 1 para 2, houve modificação da pressão, que saiu de P1 para P3, e houve uma variação de volume, que o volume saiu do V1, saiu para o V2. Então, o que eu quero que você entenda é que se você modificou pressão e volume, quer dizer que isso aqui será uma transformação isotérmica, quer dizer que nesse caso a temperatura é uma constante. Se você olhar do 2 para o 3, pode olhar que no 2 o volume é V2 e no 3 o volume também é V2. Agora no 2 a pressão é 3 e no 3 a pressão é 2, P2. Então você modificou pressão, e se você modificou pressão, mas você manteve o volume constante, quando se mantém volume constante, nós vamos dizer que isso aí é uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, porque o volume aqui é uma constante. E de 3 para 4, observe que a pressão 4 é P2 e a pressão 3 também é P2. Então, a pressão se manteve constante. E se a pressão se manteve constante, é uma transformação isobárica. Tá ok? Só isso. Então, quando você tiver gráficos semelhantes, é só olhar o que é que está acontecendo entre um e outro. Né? Olhar de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. Lembre-se, de 1 para o 2, modificou pressão, modificou volume. Então, por isso que é isotérmica. Do 2 ao 3, o volume do 2 e do 3 é o mesmo, isocórica. 3 e 4, mesma pressão, isobárica. Vamos para a próxima questão. Os pneus de um veículo em movimento esquentam, melhorando sua aderência ao piso. Supondo que não haja variação no volume de ar contido no pneu, o gráfico que melhor representa a variação de pressão, olha o que ele quer, variação de pressão no interior em função da temperatura. Então, ele quer pressão e temperatura. Se ele quer pressão e temperatura, você tem que compreender, que isso aqui, pressão e temperatura, quem está faltando é o volume. Se está faltando o volume, quer dizer que é uma transformação isocórica. Quer dizer que vai ser semelhante aqui ao 2 e ao 3. Então, quer dizer que se eu não vou ter volume, eu vou ter pressão e temperatura, e quanto maior é a temperatura exercida numa certa massa gasosa, maior também será a pressão que esse gás irá exercer. Porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Questão 44. Nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP de novo, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é de quanto? Então, ele quer saber o volume de 10 gramas de um monóxido de carbono. E você vê que aqui tem informação da massa molar do carbono, massa molar do oxigênio, e essa informação é muito importante para você responder a tua questão. O volume molar corresponde a 22,4 litros. Então, quer dizer que quando você ouvir falar em CNTP, condição normal de temperatura e pressão, significa que a pressão será 1 atm, a temperatura 0 graus Celsius, que corresponde a 273 kelvins, e o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol de qualquer gás nessa condição, ele equivale a 22,4 litros, certo? Se nós temos um monóxido de carbono, e aqui está falando de grama, então tem que descobrir a massa molar desse gás. E o monóxido de carbono terá uma massa molar de quanto? Carbono vale 12, oxigênio vale 16, somando tudo,
A massa molar do monóxido de carbono equivale a 28 gramas por mol. Então, quando falamos de mol, estamos dizendo o quê? Com relação ao monóxido de carbono, um mol dele, né, apresenta 28 gramas. E um mol de qualquer gás apresenta 22,4 litros. Então, podemos dizer que 28 gramas de um monóxido de carbono corresponde a um mol, corresponde a 22,4 litros. Logo, 10 gramas que ele quer na questão corresponde a x. E toda a regra de 3 multiplica-se os meios pelos extremos. Quem multiplica x vai passar a dividir. E o nosso valor corresponde apenas a 8 litros. Questão bem simples, né? Questão 44. Podemos passar para a próxima questão, questão número 45. Questão bem semelhante na CNTP, então, né, raciocínio semelhante. Nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de dióxido de nitrogênio, olha aqui onde começa a resposta, 1 mol de dióxido de nitrogênio ocupa 22,4 litros. Né? Aí você tem as massas molares do nitrogênio e do oxigênio. Qual é o volume ocupado por 322 gramas? Entendeu a sua questão? Né? 1 mol ocupa 22,4 litros. O volume ocupado por 322 gramas. Se ele falou de mol e falou de massa, então a primeira coisa a fazermos é descobrir a massa molar do NO2, do dióxido de nitrogênio. Está vendo que cada nitrogênio vale 14, não tem número, multiplique por 1. Cada oxigênio vale 16, multiplique por 2, porque tem 2, e some tudo, que você vai encontrar o total de 46 gramas por mol. Essa é a massa molar do dióxido de nitrogênio. Então, se 1 mol, né, 1 mol do dióxido de nitrogênio ocupa 22,4 litros, 1 mol corresponde a quantas gramas? 46. Então, quer dizer que 46 gramas é 1 mol, quer dizer que 46 gramas ocupa 22,4 litros. Quantas gramas ele quer? Quer 322 gramas, coloque grama embaixo de grama, né? Semelhante embaixo de semelhante, do outro lado x. E mais uma vez multiplica os meios pelos extremos. Quem multiplica o valor de x, né, sempre vai passar a dividir. E o teu valor corresponde a um volume de 156,8 litros. Alternativa correta, então, alternativa da letra A. Questão de número 46. Que volume ocupam 100 mols de oxigênio nas condições ambientes? Agora não é condição normal, agora é condição ambiente de temperatura e pressão. Né? Cuidado para não confundir. Aqui era condição normal, aqui é condição ambiente. Na condição ambiente de temperatura e pressão, o volume molar nessas condições agora é 25 litros por mol. Na condição normal, é 22,4 litros por mol. Na condição ambiente, é 25 litros por mol, certo? Então, entendeu que a questão aqui já veio praticamente respondida, né? A minha resposta sai daqui, eu vou até destacar para você. 25 litros é 1 mol. Quantos mols ele quer? 100. Então, basta multiplicar, né? Fazer uma regra de 3 simples, multiplica aí 100 vezes 25. Se 1 mol tem 25 litros, quantos mols ele quer na questão? 100. Então, 100, o outro lado x. Mol cancela mol, né? 1 vezes x, o próprio x. E 100 vezes 25, que vai te dar 2.500 litros, que é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 a terceira litro, né? Sabe que é 10 a terceira porque você contou aqui 3 casas depois da vírgula, não é isso? Então, já achou sua alternativa correta, alternativa letra D. Próxima questão, questão número 47. O volume de um balão utilizado em propaganda contendo 48 gramas, né? O volume de um balão, ele não me diz quem é esse volume. A massa, 48 gramas. Gramas de quem? Do hélio. Se é hélio, a massa molar do hélio, 4 gramas por mol. Em um dia de sol com temperatura de 27 graus, 27 graus transforma em Kelvin somando 273. A pressão do balão, 2,5 atm. Né? Então, quem é o número de mols de qualquer substância? É a massa dessa substância dividido pela sua massa molar. Nós tínhamos 48 gramas do hélio e a massa molar do hélio é 4. 48 dividido por 4, então 12 mols. Basta colocar na sua equação, né? E agora nós iremos utilizar a equação de Clapeyron, né? Por você nunca rezei tanto, tá ok? Para você não esquecer a fórmula aí. Só trocar, né? Substituir assim, na sua equação o valor da pressão 2,5 atm, valor do volume é o que ele quer encontrar, número de mols nós descobrimos dividindo a massa pela massa molar,
que foi 48 dividido por 4, que te deu 12 mols. R é a constante universal dos gases, que sempre será esse valor quando nós tivermos ATM litro, certo? Sempre será o valor de 0,082 e T a temperatura em Kelvin. Você compreendeu aqui o cálculo, né? Multiplicou 12 vezes 0,082 vezes 300, que te deu 295,2. O 2,5 que multiplicava o volume, se multiplicava o volume, vai passar a dividir. E quando você efetua a divisão, vai encontrar o 118,08 litros. Por que é litro? Porque ATM cancela ATM, mol cancela mol, Kelvin cancela Kelvin. Só pode sobrar litro. Questão aí também bastante simples, ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 49. 8,2 litros de gás estão submetidos a uma pressão de 5 atm e do mesmo utilizou-se 0,8 mols. Considerando o valor da constante universal dos gases, calcular a temperatura. Questão simples, direta, só você tirar os dados, né? O volume é de 8,2 litros, a pressão de 5 atm e o número de mol já veio pronto aqui, 0,8 mols. Só quer encontrar a temperatura, coloque na sua forma da equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, por você nunca rezei tanto. Sua pressão será 5, volume 8, número de mols 0,8, constante universal dos gases já veio na questão e nem precisava, você tem a obrigação de saber desse valor, que é um valor padrão, né? E o que ele quer encontrar é a temperatura. Então, 5 vezes 8,2, que vai te dar 41, 0,8 vezes 0,082 vezes o valor do T. Se esse 0,065 multiplica T, é porque ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a tua temperatura é 625 kelvins. Só que ele quer a temperatura em Celsius. Então, se ele quer Celsius, no lugar de somar 273, subtrai a 273, que você encontrará 352 graus Celsius. Então, sua alternativa correta, letra C. Próxima questão, questão número 50. A temperatura de 25 graus, um cilindro de aço com volume disponível de 24,5 litros contém 5 mols de dióxido de carbono. Que pressão interna esse cilindro está suportando? Volume da massa molar do gás, 1 atm 25 graus, igual a 24,5 litros por mol. Vou fazer de conta que ele não tinha te dado esse dado aqui e vou te mostrar como responde pela equação de Clapeyron. E depois eu vou falar o que é que esse dado aqui significa, né? Então vamos lá. Nós temos que 1 atm 25 a 1 atm 25 graus Celsius, o volume molar é 24,5 litros por mol. Mas na sua questão estava te dizendo que você tinha uma temperatura de 25 graus, você tinha um volume de 24,5 litros e você tinha 5 mols. Então, basta colocar direto na equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Né? Quer saber qual é a pressão? O número de mols era 5, constante dos gases 0,082, litro atm, mol Kelvin. Você sabe que tanto faz colocar, né, mol Kelvin no denominador, como quem está no denominador, se está dividindo, passa multiplicando. E se inverter, você inverte aqui a potência, não é isso? Então, sabe que tanto faz representar 0,082 litro atm vezes mol a menos 1 e Kelvin a menos 1, ou colocar assim em fração, mesma coisa, certo? Nosso número de mols era 5, valor do R 0,082, temperatura 25 graus. Se é 25 graus Celsius, transforma em Kelvin, você vai ter 298. E o teu volume, que era 24,5 litros, se o volume estava multiplicando, ele passa a dividir. Nós achamos uma pressão de quase 5 atm, 4,99 atm. O que eu estou querendo te mostrar é que você não precisava fazer esse cálculo aqui. Você poderia fazer apenas observando os dados da questão. Olha aqui onde veio a resposta. Só que isso aqui não era necessário, né? Ele não precisava te dizer isso aqui para você ter condição de chegar na resposta. Tá certo? Mas por esse dado eu posso responder de uma forma bem mais simples. Volume molar de gás a 1 atm 25 graus é 24,5 litros por mol. Entendeu? Então, quer dizer que 25 graus, ó, 25 graus, 24,5 litros, 24,5 litros. Qual é a pressão quando você tem 1 mol? 1 atm. Quantos mols nós tínhamos? 5. Então, é só multiplicar por 5. Entendeu? Se 1 mol já tem, né? Se 1 mol já está 1 atm, se você tem 5 mols, então será 5 vezes 1, será uma pressão de
5 atm. Simples assim. 52. No comércio, nós encontramos o oxigênio comprimido a pressão de 130 atm, né? Oxigênio comprimido a 130 atm. Então, 130 atm será a tua pressão. Em cilindros de aço com 40 litros, litro, volume. Quantos quilogramas? Quer dizer, qual é a massa do oxigênio? A 25 graus. 25 graus transforma em Kelvin. E se é oxigênio, lembre que a fórmula dele é O2. E cada oxigênio vale 16. Então, 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Tirou os dados da questão, vamos à nossa equação de Klepper e substituir os dados. PV igual a nRT. A pressão corresponde a 130, o volume 40 litros. O número de mols nós não temos, né? Então vamos achar aí o número de mols. O R, 0,082 litro atm mol Kelvin. E a temperatura, 298. Para resolver essa equação, então 130 vezes 40, 0,082 vezes 298, que multiplica o N. Se está multiplicando o N, vai ter que passar a dividir. Então, nós encontramos aí um valor, o número de mols corresponde a 212,8 mols. Você cancela ATM com ATM, cancela Kelvin com Kelvin e litro cancela litro, só sobra mol. Você achou o número de mols, mas a questão não pediu o número de mols, a questão pediu a massa. Então é só você saber que o número de mols é a massa de uma substância dividido pela sua massa molar. Então, o número de mols 212,8, a massa nós não temos, e a massa molar 32 gramas por mol. Se está dividindo, vai passar para o outro lado da equação, multiplicando. Então, 32 vezes 200 vai te dar 6.809,6 gramas. E se é grama, para transformar em quilo, 1 quilo tem 1.000 gramas, basta dividir por 1.000, você chega em 6,8 quilogramas. Porque mol cancelou mol, sobrou grama. Né? E 1 quilo é 1.000, dividiu por 1.000, 6,8 quilogramas. Achamos a nossa resposta, alternativa da letra D. Questão 56. Calcule o volume em ml ocupado por 3,01 vezes 10 a 21 moléculas de gás amônia, nas condições normais de pressão e temperatura. Nas condições normais de pressão e temperatura, pressão 1 atm, temperatura 0 Celsius. Mas nessas condições, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol, é de 22,4 litros. Sabendo disso, basta efetuar uma regra de 3, né? Porque se 22,4 litros é 1 mol, então 22,4 litros tem essa quantidade de moléculas. Se ele quer saber o volume, coloca o X embaixo do litro e coloca o número de moléculas que ele te deu embaixo de molécula. E é só você efetuar a divisão normal, a regra de 3 normal, né? Resolve normalmente. 6,02 vezes 10 a 23 multiplica x, vai passar a dividir. E 22,4 vezes 3,01 vezes 10 a 21, eu não vou mexer na potência por enquanto, vou multiplicar normal e repito a potência. O valor que multiplica x passou a dividir. Quando você tem divisão, você tem potência, você efetua a divisão normalmente e subtrai as potências. 10 a 21 menos 10 a 23 vai te dar 10 a menos 2. Então, quer dizer que deu 11,2 vezes 10 a menos 2. Se é 10 a menos 2, quer dizer que para eliminar essa potência aqui, eu vou diminuir 2 casas decimais. Então, essa vírgula vai sair, né? Quando chegou aqui, ó, em 1,1, fica 10 a menos 1. E quando chegou aqui depois do 1, 0,1, vai acabar com a sua potência. Então, 11,2 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,112 litros. E como 1 litro tem 1.000 ml, multiplicando aqui por 1.000, corresponde a 112 ml, que ele pediu a resposta em ml. Tá ok? Bom, vou até te dar uma dica, né? Se você quisesse, você poderia ter igualado aqui as potências. Ao invés de você ter usado aqui na sua questão, ao invés de ter usado 6,02 vezes 10 a 23, você poderia transformar esse 23 em 21. Se é 23, você quer chegar em 21, então bastaria que você passasse aqui, né, 2 casas decimais. Então, ao invés de você utilizar 6,02, você poderia também utilizar 602, que aqui ficaria 10 a 21. Então, já iria cancelar logo as potências, porque seriam exatamente iguais. Né? Entendeu? Você poderia usar 602 e cancelaria, porque ia ficar 10 a 21 com 10 a 21.
Ou então, se você quisesse também, né, ao invés de você utilizar 3,01 vezes 10 a 21, você poderia transformar aqui em 10 a 23. Aí, para chegar em 10 a 23, você iria colocar, né, quando você viesse para cá, ó, 0,3 seria 22 e outro zero, então seria 0,03. Aí você eliminaria também as potências, porque ficariam todas duas iguais a 23, certo? Mas aí a opção. Quem não quiser mexer na potência, divide normalmente e subtrai a potência. Subtrai 10 a 21 menos 10 a 23, tá ok? Sem problemas também, a escolha é sua. Questão número 58. Calcule em que temperatura em graus Celsius 3,69 vezes 10 a 20 moléculas de metano exercem a pressão de 570 milímetros de mercúrio quando ocupam um volume de 20 ml. Então, aqui ele quer que você encontre a temperatura que está sendo exercida sobre essa quantidade de moléculas. Lembre-se que quando eu falo em moléculas, 1 mol de moléculas equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, eu só posso fazer essa relação se eu tiver a condição normal de temperatura e pressão. Então, quer dizer que na sua questão você terá os dados da questão e também terá que levar em consideração as condições normais de temperatura e pressão para poder fazer o cálculo do volume que essas moléculas ocupam quando elas estiverem na condição normal de temperatura e pressão. Dessa forma, então, nós vamos ter, né? Temperatura é o que ele quer a temperatura do metano, o metano é o CH4, já está te dizendo que 1 mol tem 16 gramas o metano, pressão 570 milímetros de mercúrio, como 1 atm tem 760 milímetros, basta dividir por 760 que encontra o valor em atm. O volume é de 20 ml. Na condição normal de temperatura e pressão, a pressão é 1 atm, a temperatura 0 graus Celsius, que transformando em Kelvin, né, tem que somar 273 Kelvin. O volume molar, ou seja, o volume de 1 mol, é de 22,4 litros por mol para qualquer tipo de gás, e 1 mol de qualquer gás na condição normal de temperatura e pressão, ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá ok? Então agora basta a gente fazer a relação, né? Se você sabe que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e na CNTP o volume de 1 mol é 22,4 litros, então quer dizer que essa quantidade de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ocupam um volume de 22,4 litros. Se ele quer saber, né, se ele quer saber a temperatura dessa quantidade de moléculas, então essa quantidade de moléculas vai ocupar que volume quando estiver na CNTP, ok? Então, a primeira coisa a fazer é encontrar esse volume dessa quantidade de moléculas. E toda a regra de 3 você já sabe que multiplica os meios pelos extremos. Então ficou 22,4 vezes 3,69, repete a potência, e 6,02 vezes x. Quem multiplica x passa a dividir. Aqui, para facilitar o cálculo, né, eu estou te dizendo que você poderia repetir e deixar o 23 embaixo, e você faria a subtração da potência, né? Você divide o resultado normal e aqui subtrair as potências. Ou, se aqui é 23 e aqui é 20, transforme 23 e 20 ou 20 e 23. Para transformar 20 e 23, você teria que diminuir esse número. Para transformar de 23 em 20, então, quando a vírgula vier para o zero, ficando 60, 22. Veio para cá, para o 2, 21. Como ele quer 20, aumenta mais um zero. Esse valor multiplica x, que multiplica x passou a dividir. Então, você dividiu 82,656 dividido por 6.020, que te dá 0,1373. 10 a 20 cancela 10 a 20, esse valor é em litro. Como um litro tem 1.000 ml, multiplica esse valor por 1.000 que você encontra 3,73 ml. Então, quer dizer que esse é o volume ocupado por essa quantidade de moléculas, se essa quantidade de moléculas estivesse na condição normal de temperatura e pressão. Entendeu o raciocínio? Feito isso, agora eu coloco na minha equação geral, né? E a minha equação geral vai ter, de um lado, a condição normal de temperatura e pressão, do outro lado, a condição da questão. Então, a minha equação geral, P1 vezes V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2. Lembrando que o primeiro lado da minha equação, né, serão os dados da condição normal de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm,
O volume é o volume que nós achamos nessa condição e a temperatura aqui, 273 kelvins. Do outro lado, P2 vai ser a pressão encontrada na questão, né, os dados da questão, volume da questão e temperatura 2. Você sabe que toda igualdade de frações, você multiplica os meios pelos extremos para achar o resultado. Então, você teve 273 vezes 0,75 vezes 20, que te deu 4.095. 1 vezes 13 foi 13, 13 vezes T2. Se estava multiplicando T2, por isso que ele passou a dividir. Quando você faz a divisão, você encontra 298,25 Kelvin. Ele quer a temperatura em Celsius. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, o valor encontrado em Kelvin foi 298,25. A temperatura em Celsius é o que ele quer e era mais 273. Então, se está somando 273, vai passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, basta subtrair 298,25 menos 273. Logo, a nossa temperatura corresponde a 25,25 graus Celsius. Questão 105. O trióxido de enxofre é um poluente atmosférico. É um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. A sua densidade em gramas por litro a 0,90 atm 20 graus é aproximadamente. Então, aqui ele quer que você encontre a densidade desse gás. Antes da gente falar da resolução da questão, né? Trióxido de enxofre. Se ele é trióxido de enxofre, quando ele reage com a molécula de água, que é H2O, vai formar o H2SO4. Por isso que vai deixar a chuva ácida. Voltando à nossa questão, então se você tem o SO3, né, a primeira coisa a fazer é encontrar a massa molar dele. Em uma tabela periódica, você descobre que o enxofre tem massa 32, multiplica por 1, porque só tem uma vez na molécula. O oxigênio vale 16, 16 vezes 3, porque tem 3 vezes. Some tudo que você encontra a massa molar do trióxido de enxofre. O que ele quer que você encontre é a densidade em gramas por litro, 0,90 atm é a pressão, 20 graus Celsius é a temperatura que você irá transformar em Kelvin somando 273. Bom, feito isso, como é que nós vamos encontrar a densidade? Para você encontrar a densidade, você irá partir da equação de Clapeyron. Lembre-se que a equação de Clapeyron é PV igual a nRT. E lembre-se que o número de mols significa massa dividido pela massa molar. Então, iremos substituir o número de mols pela massa dividido pela massa molar. Se a massa molar está dividindo, vai passar a multiplicar e o volume que multiplicava vai passar a dividir. E você vai ficar com massa sobre volume. E massa sobre volume é densidade. Então, RT, que estão multiplicando a densidade, se eles multiplicam, irão passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, para você encontrar a densidade, você vai precisar da pressão, da massa molar, da constante dos gases e da temperatura. Então, agora basta substituir os dados, né? Então, você já sabe. Densidade é a pressão, de 0,9 atm, vezes a massa molar, que é 80 gramas por mol, dividido pelo valor de R, 0,082, lembre-se que é atm, litro, mol, Kelvin, vezes a temperatura, que a temperatura é de 293 Kelvin. 0,9 vezes 80, que vai te dar 72, 0,082 vezes 293, 24. 72 dividido por 24, sua densidade é de 2,99 gramas por litro, ou seja, sua densidade é de 3 gramas por litro, certo? Questão 106. A densidade de um gás é 1,96 gramas por litro, medido na condição normal de pressão e temperatura. A massa molecular desse gás é um valor mais próximo de... Então, ele quer que você encontre a massa molar. Se ele quer que você encontre a massa molar, a massa molecular, né, ele te deu o valor da densidade. A densidade é 1,96 gramas por litro. Se está na condição normal de temperatura e pressão, quer dizer o seguinte, quer dizer que a pressão equivale a 1 atm e a temperatura equivale a 273 Kelvin, certo? O volume molar, o volume de um mol de qualquer gás é de 22,4 litros por mol quando está na CNTP. Só posso usar esse valor de volume se tiver na CNTP. Como pressão, a gente viu aqui, né, na questão anterior, pressão vezes massa molar igual a densidade vezes RT,
Se aqui eu quero que você encontre a massa molar, a pressão que estava multiplicando a massa molar vai passar a dividir. Então, basta substituir os valores aí, né? A densidade é 1,96, o valor do R, 0,082, temperatura 273 e a pressão era de apenas 1. Então, multiplica 1,96 vezes 0,082 vezes 273, que você encontra uma massa molar de 43,88 gramas por mol. Achou a sua massa molar, né? Exatamente aí o valor da sua massa molar. Mas se você prestou atenção aqui, né, em condição normal de temperatura e pressão, poderia responder essa questão de uma forma mais simples, a partir da densidade. A densidade está te dizendo que é 1,96 gramas por litro. E se está na condição normal de temperatura e pressão, 1 mol sempre vai ter 22,4 litros por mol. Né? Nessas condições, o volume é 22,4 litros por mol. Se 1,96 gramas é 1 litro, 22,4 litros será X. E você sabe, toda a regra de 3 multiplica os meios pelos extremos. Uma vez X é X, 1,96 vezes 22, 43,9. Prestou atenção que nós achamos aqui a resposta muito próxima, né? Então, poderia ser respondido aí de uma forma ou de outra. Mas lembre-se, eu só posso efetuar esse cálculo aqui com regra de 3, sem precisar da fórmula, apenas se eu estiver na condição normal de pressão e temperatura. Tá ok, pessoal? Então, nossa alternativa correta, de um jeito ou do outro, você comprovou que é a letra A. Bom, essa é a resolução da nossa lista de gases. Espero que tenha sido esclarecedora. Qualquer dúvida você deixa no comentário, né, que a gente tenta esclarecer de novo. E concluímos assim a nossa lista de gases. A vocês, né, bons estudos. Até a próxima, pessoal.